Esse é o primeiro tipo de cliente. Então, para ele, você tem que abordar com essas estratégias. Aí você também vai usar o neuromarketing para poder atingir ela mais rápido ainda, ela consumir. Existe o segundo tipo de cliente, que é aquele que ele sabe que ele precisa, mas ele não faz questão. Não é prioridade. Não é prioridade. Então, se você for lá e trabalhar também na mente desse consumidor, que ele precisa do seu produto, aí você vai conseguir ganhar uma grande massa também das pessoas que têm esse interesse. O terceiro é aquele cliente que nem faz questão que ele precisa daquilo. Ou ele não sabe que. Ele nem sabe que existia aquilo para ele. E se você mostra para ele, ó, existe uma coisa aqui que vai resolver a sua dor, vai solucionar seu problema. Você não sabia, mas é assim, assim, assim. Aí a partir desse momento, quando você dá essa informação para ele fica muito grato porque ele não sabia disso. A primeira pessoa que ele vai pensar em consumir alguma coisa é você. E aí você vai conseguir atender esse cliente. Então, os clientes hoje eles têm vários tipos de comportamento que se você estudar e abranger isso, você chega longe. Por exemplo, Esses comportamentos, Matheus, eles tendem a se repetir? Tem. Porque a gente segue um padrão. Só que você precisa entender. Por exemplo, uma coisa que eu abordo muito na consultoria que a gente faz aqui na empresa é até a questão dos 5 sentidos. Porque tem um cliente que é mais sinestésico, tem um cliente que é mais visual. A gente estava conversando em off que tem clientes que são mais auditivos, né? Então, por exemplo, se você pode perceber, olha que interessante como que é as coisas. Se você vai, por exemplo, numa papelaria, você percebe que os produtos de maior valor estão embaixo. Os produtos de maior valor, os mais coloridos. Por quê? Porque a criança, ela fica naquele campo visual. Tudo ela isso é vê, pensado? ela quer, é tudo pensado. Caramba, enquanto lê a gente já entende. Exatamente. Tem aquele tipo de pessoa que gosta de tocar no produto. Então, que ela tem empresas que ela já faz um negócio assim. Tem empresas que sabem que o cliente, ele é um cliente que ele é muito olfativo. E tem empresas enormes aí no mercado que a hora que você passa na rua da loja, você já sente o cheiro da empresa. E existe o cliente que é mais físico? Que gosta de pegar? Existe. A maioria dos clientes estão nessa fase aí. Então, quando você estuda os sentidos e como que você pode aplicar cada um, é você fazer o produto perfeito. Então, você vai dar um produto para a pessoa, ele vai vir bem embaladinho, ele vai vir cheiroso, ele vai vir ali com um áudio explicando para a pessoa por que a empresa é grata por aquilo. Então, você consegue atrair o cliente, captar ele, e isso é o mais importante. Então, realmente, antes de você começar a pensar em querer ganhar dinheiro, lucrar com seu produto, você tem que fazer um estudo mesmo. Estruturado também, né? Exatamente. Para você não dar tiro errado. E aí você vai conseguir atingir o máximo de clientes possíveis. Ô, Matheus, e o que é o tão falado marketing de relacionamentos? O marketing de relacionamento hoje a gente pode resumir como network, né? Quando a gente faz um marketing de relacionamento, a gente consegue chegar em lugares que você nunca pensou. E o interessante... Então ele é importante. Ele é muito importante. Ele é importante porque, primeiro, ele representa para você um crescimento pessoal. Quando você fica perto de pessoas que elas são influentes, que elas vão agregar na sua vida, isso vai mudar totalmente a sua vida, né? Muitas pessoas dizem que a gente é um reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. E realmente isso acontece. Agora, olha que interessante. Até a forma certa de você conseguir fazer isso envolve estratégia de marketing. Por exemplo, só vou dar um exemplo aqui. Imagina que você quer chegar diretamente num humorista para você conversar, só que ele tem milhões de seguidores, é quase impossível você chegar nele. Só que tem muita gente que vai lá e dá um presente que é exatamente o que aquela pessoa gosta. É uma coisa simples, mas vai bem no coração daquela pessoa. Ela, naqueles milhões de pessoas que tem ali de audiência, vai valorizar você por um gesto que você fez. Você já fez um network sem precisar passar pela grande massa das pessoas. Houve uma diferenciação. Exatamente. Ou, por exemplo, aquele humorista tem familiar, tem gente terceirizado para ele. Se você chega e faz um bom serviço para um terceirizado familiar, ele vai te indicar para esse humorista e você vai conseguir um network com ele. Então, a partir do momento que você começa a pensar de uma forma estratégica, quando você faz um bom network, você consegue acessar caminhos que, de uma forma natural, demoraria muito para isso. Realmente, o marketing está em todas as áreas da vida, a gente precisa explorar. Sério, legal isso que você falou, o marketing porque tudo é uma venda, né? Exatamente. Até os próprios relacionamentos humanos, né? Até o marketing negativo acontece, existe. Tem gente que de uma forma negativa vai lá. Eu estava conversando hoje com um senhor que ele disse que o pai dele tinha uma locadora, e a locadora era pequenininha, começou a crescer e estourou no mercado. E os concorrentes foi lá, chamou
jornais, chamou polícia, chamou um monte de gente para querer fechar essa locadora. No final das contas, todos esses meios de comunicação acabou fazendo reverso para ele. Então, o tal do marketing negativo, de qualquer forma, fale bem ou fale mal, fale de mim. É uma certo? forma de estar em evidência, querendo ou não, né? Querendo ou não, né, dá em evidência. Se você faz um bom serviço, não tem como encontrarem formas de te derrubar.